Mulheres com Propósito. Que bênção ter você por aqui. Se é a primeira vez que você está acessando esse canal, seja bem-vinda. Eu creio que o propósito deste canal é abençoar a sua vida e a sua família. Quero falar com você a respeito de mordomia. Você sabe o que é? Você ensina mordomia aos seus filhos? Mas antes, deixe o seu like, assista esse vídeo, mas também compartilhe com suas amigas. Creio que essa palavra pode chegar ao coração de muitas outras mães e abençoar outros lares. Quero compartilhar uma experiência que eu tive com meu filho Mateus, de 6 anos. Um dia eu estava num lugar, numa reunião com outras mulheres, e ali durante a reunião eu deixei o Mateus com outras crianças brincando, e logo que terminou eu fui buscá-lo para irmos embora. E quando eu me deparei naquele momento com ele e com outras crianças, eu fiquei assustada. Naquele momento meu filho estava todo molhado, estava sem camiseta, havia papel espalhado pelo chão inteiro daquele ambiente. E para piorar a situação, eu fui andando por aquele lugar e aquele papel estava todo dentro do banheiro, vinha desenrolando do banheiro para fora de todo aquele lugar. E aquilo me chamou muita atenção. Eu parei como mãe, eu falei, meu Deus, olha o que meu filho fez nesse lugar. E aí limpamos, eu chamei ele mais um amigo para limpar. Outras mulheres tiveram que se envolver porque o chão estava tão grudado realmente todo aquele papel que eu tive que chamar a ajuda de outras pessoas. E aí fui embora. Quando chegamos em casa, ele foi corrigido e ali eu enxerguei como uma grande oportunidade de ensinar ao meu filho o que é mordomia. Eu precisava conversar com ele a respeito desse assunto. Mas mãe, eu te pergunto, você já ensinou isso para o seu filho? Mas eu quero falar com você o que está escrito lá na palavra de Deus para nós entendermos o princípio da mordomia. Em Gênesis, ou melhor, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, está escrito: ao Senhor o seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Ou seja, a Bíblia nos ensina que Deus é dono de tudo, nada nos pertence. Tudo que nós temos, a nossa casa, os seus pertences, tudo vem de Deus sobre as nossas vidas, é bênção de Deus. E a palavra nos ensina que nós somos, na verdade, simplesmente mordomos. E o que é um mordomo? O mordomo é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que administra aquilo que não é dele. Ou seja, se tudo pertence a Deus, nós como mães precisamos ensinar os nossos filhos a cuidar daquilo que não é deles. E naquele dia eu tive uma grande oportunidade de ensinar para o Mateus: filho, você estava num lugar, primeiro, não é a sua casa, e segundo, que você ali desperdiçou tanto papel, você usou coisas que não eram suas, você não soube cuidar daquele lugar, zelar por aquele lugar. Mas eu te pergunto também, como nós como mães podemos ensiná-los, em que momentos? Porque às vezes a gente fala, mas na prática, como eu posso ensinar o meu filho a ser um bom mordomo? Por exemplo, mordomia dentro da nossa casa. Deus nos deu um lar, Deus nos deu uma casa, o Senhor deu tudo que nós temos dentro do nosso lar. E como cuidamos da nossa casa? Você ensina seus filhos a zelarem por aquilo que está na sua casa? A zelar pelos brinquedos, a não estragar, a não destruir? Você ensina os seus filhos a cuidar, por exemplo, do material escolar? São pequenas coisas e pequenas circunstâncias, situações do dia a dia que nos leva, que nos dá essa oportunidade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 16, nós temos um exemplo que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus colocou ali o homem num jardim que na verdade era de quem? De Deus. Mas Deus colocou o homem para cuidar daquele espaço, para zelar. E esse é um exemplo de um homem que foi colocado ali, mas que se você for ver toda a história, ele desobedeceu a Deus e por isso colheu sérias consequências. Ele não foi um bom mordomo. Mas vemos também em Gênesis capítulo 39, versículo 5, que diz: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Nós vemos aqui um bom exemplo de um bom mordomo, José. José, ele soube cuidar da casa de Potifar, ele soube zelar, não era nada dele, mas ele soube cuidar. Por isso, mãe, eu quero te chamar nesse momento para que você
e eu possamos ensinar os nossos filhos. E lembre-se que tudo começa em casa. Às vezes, quando vamos visitar amigos, vamos na casa de outras famílias, queremos que os nossos filhos não nos passem a passar vergonha. Por isso eu digo, se ensinamos eles a serem bons mordomos na nossa casa, com certeza, quando estiverem em outro ambiente, saberão cuidar e zelar por aquele lugar. Um segundo ponto que eu queria falar também, que além de ensinarmos mordomias dentro da nossa casa, podemos ensinar mordomia em relação ao tempo. Você sabia que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículos 1 e no início do versículo 11 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus nos deu um dia de 24 horas. Há um tempo para todas as coisas. Como nós ensinamos os nossos filhos a administrarem o tempo que Deus nos deu? Por exemplo, se eu perguntar para você, com certeza o seu filho ou a sua filha vai para a escola, pode ser que por meio período ou período integral. Mas quando chegam em casa, como você os ensina a cuidar do tempo que lhes resta? Existe o tempo deles descansarem? Apesar de que criança gosta mais de brincar, não são muito de descansar. Mas há o tempo de brincar, há o tempo deles comerem, há o tempo deles fazerem tarefa, há o tempo deles também exercerem algum tipo de tarefa dentro da sua casa. Há tempo deles dormirem. Então Deus nos deu um tempo e nós como mães temos essa responsabilidade de ensiná-los a administrar. Uma coisa que eu já fiz muitas vezes em casa e deu certo é, por exemplo, aqueles cartazes, quando as crianças são pequenas, não sabem ler, às vezes cartazes com desenhos, coisas coloridas que chamem a atenção, mostrando ali o horário, a atividade que eles devem exercer, o tempo para cada coisa. É tão importante isso. Mas também um último ponto que eu gostaria de colocar é a mordomia com relação aos recursos financeiros. Às vezes pensamos, puxa, mas são tão pequenos. Mas é quando pequenos mesmo que nós precisamos ensiná-los a cuidar do financeiro também. Por exemplo, o seu filho talvez ganhe uma mesada, o seu filho talvez ganhe um presente de alguém, um valor em dinheiro. Será que nós paramos, conversamos com nossos filhos, ensinamos eles a usar o dinheiro da melhor forma? E eu sempre procuro em casa ensiná-los, principalmente com relação à fidelidade a Deus. Sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Os seus filhos irão aprender desde pequenos a ser fiéis àquilo que tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Procure ensiná-los também a não reter para si. Precisamos ensinar os nossos filhos a olhar para o próximo. Aquilo que Deus tem nos abençoado tanto, a renda que o Senhor tem nos provido sobre a nossa casa, nós precisamos ensiná-los a administrar, a entender que não podemos reter, mas que eu posso abençoar um amigo, eu posso abençoar o meu próximo. Uma outra forma também de ensinar os pequenos é na questão de não desperdiçar, de economizar. Quando você ensina os seus filhos a não desperdiçar coisas na escola, a economizar dentro de casa, atitudes tão simples como, por exemplo, ficar menos tempo, tomando banho, ou também economizar quando não está no ambiente, desligar a luz. São formas de ensinarmos os nossos filhos a administrar, a cuidar, a zelar por tudo aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero, mãe, te incentivar a ensinar o seu filho. Aquela situação que eu vivi foi uma grande oportunidade que Deus me deu. Talvez eu estivesse naquela hora falhando em relação a ensinar mordomia aos meus filhos, mas Deus, pela sua misericórdia, me ensinou que eu preciso gastar tempo, ou melhor, investir tempo na vida deles, para ensinar a administrar e zelar por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que Deus possa te abençoar e te dar estratégias para que você tenha muita graça e sabedoria da parte de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.